Saudações guerreiros, aqui quem vos fala é o professor em Física, Brian Simon, e nessa frente 2 o nosso objeto de conhecimento será a reflexão. Mas qual tecnologia podemos evidenciar o fenômeno ondulatório reflexão? Em alguns casos, alguns navios de guerra possuem um dispositivo chamado de sonar, que é um instrumento fundamental de guerra antissubmarino. Ele é um dispositivo criado para detectar e localizar objetos submersos na água por meio de ondas sonoras que os alvos refletem ou produzem. Bem, na figura a seguir, temos uma representação do fenômeno reflexão, onde eu tenho o raio incidente, o raio refletido, o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão, e tenho entre esses dois ângulos de incidência e de reflexão uma reta normal ao ponto de incidência. E temos as seguintes leis da reflexão: o raio incidente e refletido e a normal são coplanares, ou seja, eles fazem parte do mesmo plano. Já na segunda lei, o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido, ou seja, se eu incidir um feixe, esse feixe incide com 20 graus e reflete com 20 graus. Caso eu incida ele com 40 graus em relação à reta normal, ele refletirá 40 graus. Algumas propriedades muito importantes para você anotar. A primeira propriedade diz o seguinte: na reflexão, a frequência, a velocidade e o comprimento da onda não variam. Segunda propriedade muito importante: na reflexão, a fase pode variar ou não. Agora temos alguns tipos de reflexão: a reflexão difusa e a reflexão regular. No caso da reflexão difusa, acontece com a maioria dos corpos, ocorre devido às rugosidades das paredes do corpo no qual a luz incide. Já na reflexão regular, ocorre em espelhos, superfícies lisas e regulares que refletem a luz. De nós entendermos como é que funciona a reflexão em cordas, na modalidade extremidade fixa, você pode perceber que no primeiro momento, após a aplicação de uma determinada força, haverá uma perturbação no meio, uma produção de uma crista. Logo depois que essa onda chega à extremidade fixa, ela inverte a fase e você pode perceber, então, a produção de um vale. Já na extremidade livre, isso não acontece. Essa inversão de fase não ocorre. Muito bem, vamos às atividades. Verifica-se que um feixe de raios de luz paralelos que incide sobre uma superfície plana e polida dá origem a um feixe refletido de dois raios também paralelos. Nesse caso, diremos que ocorreu uma reflexão especular, também conhecida como regular. Se um feixe de raios paralelos, ao incidir sobre uma superfície que apresenta rugosidades, origina um feixe refletido desorganizado, cujos raios se espalharão em variadas direções, diremos que ocorreu uma reflexão. Alternativa A, difusa; B, conjunta; C, regular; D, emergente; E, espetacular. A alternativa certa é a letra A, muito bem, difusa. O raio incidente, o raio refletido e a reta normal à superfície, no ponto de reflexão, são coplanares, ou seja, pertencem ao mesmo plano. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são congruentes, isto é, as medidas têm uma equivalência. Segundo esse enunciado, estamos nos referindo às leis da reflexão, refração, gravitação
trajetória. Qual é a letra certa? É a letra D, reflexão. Analise as proposições a seguir sobre a reflexão da luz. Primeiro, o fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original. Segundo, quando ocorre, a reflexão difusa, a imagem retorna bastante nítida. Terceiro, na reflexão regular, os raios de luz propagam-se de uma forma paralela uns aos outros. Quarto, quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz. Quais estão certas? Vamos então à resolução. Pause o vídeo e tente resolver. Caso não, venha comigo. Na primeira assertiva, ela está correta, pois a reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e volta a se propagar em seu meio de origem. A segunda está incorreta, pois quando a reflexão é difusa, os raios de luz retornam ao meio de origem com diferentes direções, de forma que a imagem formada é irregular. Terceiro está correta, pois a reflexão regular, a luz incide sobre uma superfície lisa e os raios de luz retornam ao seu meio original de propagação paralelos entre si. A quarta está correta, pois, de acordo com as leis da reflexão, o ângulo de reflexão é sempre igual ao de incidência. Então, nós temos a alternativa B, que está correta. O ângulo de incidência em um espelho plano é de 30 graus. Qual o valor do ângulo formado entre o ângulo refletido e a superfície? 60 graus, 70 graus, 80 graus, 90 graus ou 120 graus. Pause o vídeo, tente resolver. Caso contrário, vamos à resolução. Para calcular o ângulo entre o raio refletido e a superfície, utilizamos a equação R é igual a 90 menos I. Então, 90 menos 30 é igual a 60. A propriedade óptica, que afirma que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, é válida somente para os espelhos planos? O que você acha? Pense um pouco, tente resolver, se não, venha comigo à resolução. Não, a regra também é válida para superfícies irregulares e espelhos esféricos que estudaremos em próximas aulas. Muito bem, guerreiros, vamos então a mais uma questão. O ângulo entre um raio de luz que incide em uma superfície e o raio de luz refletido por ela é igual a 80 graus. Qual o ângulo entre o raio incidente e a reta normal? E qual o ângulo entre o raio refletido e a superfície? Muito bem. Pause o vídeo, tente resolver, siga as leis da reflexão. Considere que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido e não esqueça que existe uma reta normal, uma reta imaginária entre esse ângulo de incidência e esse ângulo de reflexão. Eu coloquei uma ilustração para você perceber o que está ocorrendo nessa situação problema. O raio de incidência com o raio refletido soma 80 graus. Então perceba que até a normal, em função do ângulo incidente, é 40 graus. Da normal até o ângulo refletido é igual a 40 graus.
considerando que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Então perceba o seguinte: para você calcular o ângulo entre o raio refletido e a superfície, você vai usar a seguinte equação: θ é igual a 90 graus menos esse ângulo de incidência, ou até mesmo o ângulo refletido, porque eles são equivalentes. Então, você tem θ igual a 90 menos 40, que é igual a 50 graus. Muito tranquilo esse objeto de conhecimento. Então, preste bem atenção antes de você resolver uma situação problema. E um forte abraço e até a próxima aula. A vitória é sua!